Boa noite a todos, secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravins FM e internauta. Em nome de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2016. Peço a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro, eu de Cravins. Desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, ora salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, padre do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gente, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas erres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Cheia de tantos encantos.
Peço ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Antônio Carlos Galate Braz. Antônio Geraldo Aníbal. Carlos Lúcio Cabeça Bortolete. Cláudio Molesini Teles. Éder Agrela Alves. Francisco José Barroso Vesce. Presente. Elcio Médico. Itamar Gomes Bueno. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Márcio Luiz de Lima Barroso. Presente. Silvio Luiz Faitano Fernandes. Presente. Walter Pereira Benzi. Wagner Susumu Shimazaki. Presente. Coloco agora em discussão a ata da 11ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal, realizada no dia 2 de agosto de 2016. A ata está em discussão. A ata está em votação. O vereador, por favor, permaneça sentado, caso contrário, fique de pé. A ata foi aprovada por todos os vereadores. Tem um ofício aqui encaminhado do prefeito. Cravins, 9 de agosto de 2016. Ofício 096-2016. Senhor presidente, tenho a honra e a satisfação por meio desse cumprimentá-lo e ao inciso anexar o balancete mensal da receita e despesa referente ao mês de julho de 2016, sendo só reter o meu protesto de estima em consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal. O balancete está à disposição de todos os vereadores e munícipes presentes, para quem queira usar do mesmo, junto à Secretaria da Câmara Municipal. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 2109-2016, de 21 de julho de 2016. Esse projeto já foi lido em sessão anterior. Parecer 2481/2016. Autoriza o Poder Executivo a receber em doação a área de terra que especifica destinada à abertura de via urbana. Comissões: Justiça e Redação. Antônio Carlos Galate Braz, Éder Agrela Alves, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, pela legalidade. Finanças e Orçamento. Antônio Geraldo Aníbal, Walter Pereira Benz, Francisco José Barroso Vesce, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente. Elcio Médico, Márcio Luiz de Lima Barroso, Cláudio Molesini Teles, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Márcio Luiz de Lima Barroso, José Carlos Rossi dos Reis, Wagner Susumu Shimazaki, pela aprovação. Peço também para o primeiro secretário que faça a leitura da manifestação da Diretoria Geral da Câmara Municipal ao projeto de lei 2109-2016. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 2109/2016, de autoria do Executivo Municipal, que requer autorização legislativa para o Executivo Municipal receber em doação área de terra que especifica e com destinação para abertura de via urbana. Fica a administração municipal autorizada a receber em doação área de propriedade da família Berbel, de acordo com o memorial descritivo e identificação da área, local, Rua Paletrans, Distrito Industrial, Cravins, São Paulo. A Diretoria-Geral da Câmara Municipal manifesta-se objetivamente no sentido da legalidade do referido propositura, eis que a matéria de alçada municipal é de competência privativa do chefe do Executivo. Cravins, 16 de agosto de 2016, Marco Aurélio Damião, advogado-diretor-geral. Esse projeto acabou de ser lido, junto com os pareceres, será colocado em discussão e votação na ordem do dia. Não havendo mais nenhum trabalho do Executivo, eu vou passar agora dos vereadores. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei 2110-2016.
Projeto de Lei 2110/2016 dispõe sobre autorização para o Executivo Municipal denominada futuros prédios, vias e ou logradouros públicos de Armando Gonçalves, Itamar Gomes Bueno, vereador presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta a discussão e deliberação dos nobres colegas o seguinte projeto de lei. Mas não estava na pauta. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a determinar futuros prédios, vias e ou logradouros públicos de Armando Gonçalves. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2016, Itamar Gomes Bueno, vereador-presidente. Armando Gonçalves, nascido em Cravinhos em 19/2/1923, filho de Alexandre Gonçalves e Júlia Cruz Gonçalves. Faleceu no dia 31/5/2014, com 91 anos de idade. Perdeu a mãe aos 9 anos de idade, sendo que o pai, Alexandre, por falta de condições para manter a família, doou temporariamente os filhos a famílias cravienses, que cuidaram dos irmãos por algum tempo, e após ter começado um novo relacionamento com a tia Evangelina, como era conhecida, trouxe de volta todos os filhos, com exceção de um dos filhos que mudou-se junto com outra família com a família adotiva para Goiás. Na juventude, alistou-se e serviu o exército em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no 3º Grupo de Artilharia de Dorso, como artilheiro e como soldado. Casou-se com Virgínia da Silva Gonçalves e teve 6 filhos: Luverci, Sueli, Luiz Carlos, Armando, Pedro e Maria. A partir de 1946, trabalhou como empregado na função de balconista na Casa Castilho, pertencente ao senhor Francisco Castilho, comerciante antigo de família tradicional de Cravinhos. Em 1950, adquiriu este comércio do senhor Francisco Castilho em sociedade com seu irmão, na rua 15 de novembro de 75, onde funcionava o comércio dos Castilhos. Posteriormente, transferiu o comércio e residência para a mesma rua 15 de novembro, no prédio onde funcionou por muitos anos o comércio do Sr. Geraldo Palmarim, que tinha como vizinhos o senhor José Moreno e família Molesini, Izinho Cabral de frente, e após alguns anos construiu sua casa própria na rua Maestro Jorge Fonseca, número 77, e transferiu o comércio para a rua Galdino Taveiros, número 8, em prédio do senhor João Roncolato, amigo dele, esquina com o antigo posto Pagano, e senhor Otaviano Talhari, antiga casa Talhari, também comerciante antigo da cidade. Foram mais de 40 anos de atividades como comerciante na cidade de Cravinhos, desempenhando suas atividades sempre com honestidade, muito trabalho e fazendo muitos amigos. Foi pioneiro no comércio da cidade ao implementar no seu armazém de secos e molhados, Bar Empório São Luís, a venda de pães, leites e doces, produtos produzidos e vendidos anteriormente somente em padarias. Atendia aos clientes sempre com muita simpatia e trabalhava das 4h30 da manhã até as 20 horas, de segunda a sábado, e no domingo até as 13 horas, para atender os diversos clientes que eram principalmente trabalhadores braçais que iam para a roça, moradores das fazendas que vinham à cidade fazer compras em carroções puxados por bois, que faziam suas compras e eram pagas muitas vezes meses depois, quando ocorriam as colheitas. Foi um pai dedicado, trabalhador e sempre presente na sua família, que ensinou muito aos filhos e sempre transmitiu valores de ética, respeito e honestidade. Sua esposa Virgínia faleceu aos 69 anos de idade em 5/1/1992, deixando muitas saudades e deixando-o viúvo durante 22 anos. Atualmente, todos os filhos estão vivos. Luverci, que reside em Jundiaí, São Paulo, Sueli, Maria e Luiz Carlos, que residem em Cravinhos, Armando e Pedro, que residem em Ribeirão Preto, e também estão vivos os irmãos Henrique Gonçalves, morador em São Paulo, e Rosa Gonçalves Bellini, morador em Cravinhos.
projeto que acabou de ser lido será encaminhado às comissões para dar seus pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 065, de 16 de agosto de 2016. Projeto de decreto legislativo 65, de 16 de agosto de 2016. Concede título de cidadão cravinhense ao excelentíssimo senhor doutor Amir Pessoa e dá outras providências. Márcio Luiz de Lima Barroso, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta aos nobres pares o presente projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Concede título de cidadão cravinhense ao senhor Amir Pessoa, pessoa honrada e de grande valia histórica em toda a sociedade cravinhense, pelos relevantes serviços prestados a toda a comunidade. Artigo 2º. A execução deste decreto legislativo será suportada pela dotação orçamentária vigente, suplementada se necessário. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2016. Márcio Luiz de Lima Barroso, vereador. Amir Pessoa nasceu na cidade de Tiros, Minas Gerais, no dia 6 de novembro de 1923. Filho de Laurindo Pessoa e Ambrosina Barreto Nobre. Casou-se em 1951 com Elvétia Vilma Martins Pessoa. E da união nasceram os filhos Maria Cristina e Carlos Amir. Tem 5 netos e 3 bisnetos. Viveu na cidade de Tiros até os 2 anos de idade, mudando-se com seus pais e seus 4 irmãos, Cici, Nadir, Nair e Moacir. Posteriormente para João Pinheiro, Minas Gerais, e Paracatu, Minas Gerais. Adolescente, passou por Goiás, indo viver em São Paulo, capital, após a Segunda Guerra Mundial. Foi comprador de cristais, desbravador do sertão, ajudante de caminhão, mecânico de automóveis, entregador de armazém, sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, detetive de Polícia Civil. Com 52 anos, formou-se na Faculdade de Direito Laudo de Camargo, já escrivão de Polícia Civil em Cravinhos por 8 anos, momento em que passou o concurso para delegado de Polícia Civil. Escolheu junto à sua leal companheira de todos os dias a cidade de Cravinhos para firmar sua família, local onde moram há 47 anos. Nesta cidade fundou o Jornal de Cravinhos, propiciando à população conhecimento das notícias da cidade e região. Sua esposa atuou como despachante, prestando relevantes serviços à comunidade, sempre trilhando os mesmos caminhos e almejando os mesmos objetivos. Com sua domadora ao lado, em 1972 entrou para o Lions Clube de Cravinhos, onde foi presidente por alguns anos, sendo leão atuante e frequente até quando a sua saúde lhe permitiu, e hoje é um dos mais antigos leões deste clube. Atualmente, aos 93 anos de idade, é servidor público aposentado do Estado de São Paulo. Devido à sua profissão, passou por várias cidades, podendo ser considerado um cidadão do mundo, mas por sua história de vida é cidadão cravinhense, grato pelos momentos de felicidade que essa cidade propicia a ele e a sua família. Não assinou justificativo. Eu não assinou, eu achei que tinha mais coisa. Não tem? Não tem. Esse projeto de lei também será encaminhado às comissões para dar seus pareceres. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento 2120-2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observadas as formalidades legais e após ouvido do outro plenário, que se oficie o chefe do Executivo para que o mesmo informe esta Casa quais as medidas, providências tomadas para a regularização e liberação das escrituras dos bairros Leão Grangean, continuação do bairro João Berbel 13, e Hélio Benedini, Jardim Primavera, e Oswaldo Luiz Neto, Leco, justificativo motivo. Relembrando há anos que os moradores desses bairros aguardam pela regularização dos loteamentos e liberação da escritura de suas casas, construídas pela administração municipal na gestão do senhor José Amoroso. Entre outras tantas informações do Executivo, a mais recente enviada a esta Casa em meados de 2015 foi de que a administração estava tomando as devidas providências. Sendo assim, efetuamos a presente para podermos esclarecer os interessados com clareza, demonstração de governança e confiança nos termos que a administração passa a essa casa. Cravinhos, 15 de agosto de 2016, Francisco Vesse, vereador.
Esse requerimento também será colocado em discussão e votação na ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 2121-2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades legais e, após ouvido do outro plenário, que se oficie o chefe do Executivo para que o mesmo informe formalmente esta Casa acerca do bairro Jardim Aliança, quanto ao prazo de cumprimento das especificações do projeto, em especial alegações de água e rede de energia elétrica. Justificativa. Houve-se diversos comentários a respeito do solicitado, e muitas vezes, talvez, comentários inverídicos para dirimir dúvidas, esclarecer e comprovar com transparência e no cumprimento de nossas funções, efetuamos o presente. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2016, Francisco Vesse, vereador. Esse requerimento também será colocado em discussão e votação na ordem do dia. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento 2122-2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observadas as formalidades legais e regimentais e depois de ouvido do outro plenário, para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, reiterando solicitações já efetuadas nesta Casa de Lei, para que realize com urgência reforma e reparos e manutenção nas quadras esportivas, bote e demais esportes localizados no centro do idoso. Justificativa. Acontece que no local temos a prática de diversos esportes e a reforma, reparo e manutenção do local é medida que se impõe, visando sempre a melhoria do atendimento à população. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2016, Antônio Geraldo Aníbal, vereador. Esse requerimento também será colocado em discussão e votação na ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 2123-2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades legais e regimentais, depois de ouvido do outro plenário, que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, que juntamente com o setor competente da administração, reiterando solicitações já efetuadas nesta Casa de Leis, para que realize com urgência obras do calçamento às margens da Marginal Manuel Gomes dos Santos, mais precisamente na extensão do posto Pagano até a Conimel. Justificativa. Acontece que o local existe alto fluxo de pessoas, sendo que não existe calçadas em um bom trecho. Sendo assim, necessária a construção dessas calçadas para dar melhores condições de segurança a todos os usuários do local. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2016, Antônio Geraldo Aníbal, vereador. Não havendo mais esse requerimento também será colocado em discussão e votação na ordem do dia. Não havendo mais requerimento, passa a leitura das indicações. Indicação 3088-2016. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observadas as formalidades legais e regimentais e após ciência do douto plenário, para que nosso executivo municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, contate o setor competente da Prefeitura Municipal no sentido de podar árvores na Avenida Pedro Amoroso, pois as mesmas atrapalham a visibilidade dos usuários com as placas de orientação. A solicitação acima é feita por diversos usuários da referida avenida. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2016, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Indicação 3089-2016. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observar as formalidades regimentais após ciência do outro plenário que se oficie o Executivo Municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, para que contate o setor competente da Prefeitura Municipal no sentido de analisar a possibilidade de extrair e replantar árvores na Avenida Rita Cândida Nogueira, pois existem diversas árvores velhas que oferecem risco de queda. A solicitação acima é feita por diversos moradores das imediações. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2016, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Indicação 3090-2016. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observadas as formalidades legais e regimentais e após ciência do douto plenário, para que nosso executivo municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, contate o setor competente da Prefeitura Municipal para a pavimentação da rua José Castilho, entre as ruas Armando Bellini e Pedro Pavan, CDHU. A solicitação acima é feita por diversos moradores das imediações. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2016, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Indicação 3091-2016. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mesma.
Senhor presidente, senhores vereadores, indico observar as formalidades regimentais após ciência do douto plenário que se oficia o Executivo Municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, para contato do setor competente da Prefeitura Municipal para limpeza e manutenção da Boca de Lobo, cito a rua José Pelini Benassi com rua Horácio Sabino Coimbra, no Jardim Alvorada. A solicitação acima é feita por diversos moradores das imediações. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2016, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Indicação 3.092 de 2016, peço ao segundo secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observadas as formalidades regimentais e após ciência do douto plenário, para que nosso Executivo Municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, contacte o setor competente da Prefeitura Municipal para tapar buracos e limpeza e manutenção em Boca de Lobo, cita a rua Rui de Oliveira, rua lateral da Escola Moacir Martins dos Santos, Jardim Alvorada. A solicitação acima é feita por diversos moradores das imediações. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2016, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Indicação 3.093 de 2016, peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficia o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, para que verifique a viabilidade e a possibilidade de realizar com urgência colocação de iluminação em todas as praças do bairro Jardim Alvorada. Justificativa. Devido ao fato dos locais estarem necessitando de iluminação, podendo favorecer a ação de vandalismos e criminosos, colocando em risco as pessoas que fazem uso do referido local em momentos de lazer. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2016, Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3.094 de 2016, peço ao segundo secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que juntamente com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, tome providências quanto à substituição da tubulação de água junto às ruas José dos Santos Alves e Benedito Alves Damião, devido ao local ter tubulação antiga e não dar pressão adequada ao fornecimento de água aos moradores deste local. Cravinhos, 15 de agosto de 2016, Carlos Lúcio, cabeça, Bortolete, vereador. Acabando as indicações, agora eu vou passar. Tem um projeto de lei de parcelamento de solo que já foi lido, foi feito várias audiências e foram propostas algumas emendas. E eu vou pedir ao primeiro secretário que faça a leitura delas e ela será encaminhada às comissões para que junto seja analisada junto a um projeto de lei. Proposta de emenda pode ser colocada, não tem necessidade. Desculpa, mas eu tenho a minha opinião. Devia ter reunido pelo menos a mesa. No mínimo, com a mesa. Vejo que não tem necessidade, não vai ser feito. Não vai ser feita. A proposta de emenda já foi quantas vezes? A última audiência pública foi lida para dar ciência dos presentes e lido na sessão de hoje para ser discutido com os vereadores e votada na próxima sessão. É só a leitura da... Eu estou falando da proposta de emenda. É isso aí. Entendeu? Acho que você devia, como presidente, ter reunido a mesa. Outro dia você estava com um problema também aí, reunir a mesa. Então nós faz parte da mesa. Eu acho que nós tínhamos, no mínimo, consideração a respeito de estar tomando conhecimento da pauta. Até mesmo, se me desculpa, é um pedaço do projeto. Isso aí. É uma parte do projeto, a emenda. Mas tem uma tarde aqui e não estava na pauta. as propostas de emenda foram tudo colocadas, acho que teve vários vereadores que vieram aqui, acho que na quinta-feira, na quarta-feira, inclusive acho que até a Vossa Excelência foi convidado para ter vindo aqui propor as emendas, e nada impede de eu colocar essa proposta em leitura, porque essa proposta, elas podem ser colocada na segunda-feira, na próxima sessão. Ninguém está passando nada, ninguém está prejudicando em nada, ninguém está fazendo nada de maldade com ninguém. Quero deixar aqui a minha opinião. Não, concordo a sua opinião. Só tenho autonomia como presidente de colocar em leitura. É só leitura, não vai pôr em votação, porque não tem como nem colocar em votação. Entendeu, doutor? Deveria ter reunido a mesa e falar, ó, eu vou colocar em leitura isso daqui, no mínimo de respeito. Mas ninguém está faltando com respeito, vereador. Faltou sim. A minha Não. opinião tem. Como outras coisas já foram colocadas em discussão, em votação. Foram colocados em discussão, sim. Mas Uma nada- coisa no plenário, uma Isso. coisa da mesa, e estava na pauta até às 5 horas da tarde, de segunda-feira. Se falhou a pauta, não foi da minha parte. Não foi da minha parte. Tinha alguma coisa aqui à tarde, Fran? Pode falar, Fetinho? Não tinha. Tinha, Cláudio. Nós viemos nós três vereadores. Eu questionei. Pode falar do prefeito, do candidato a prefeito aí. Mas nós estávamos aqui
Eu vi. Na pauta hoje. O próprio secretário falou que chegou agora de noite, daí, ó. Quem falou? O próprio secretário falou que chegou agora de noite. Você pode ir uma parte? Nobre vereador, na quinta audiência pública, inclusive era para estar, só cortando, era para estar hoje sendo votado o projeto, eu não coloquei. Por quê? Não achei certo colocar, porque foi colocado já, é que Vossa Excelência não participou de nenhuma audiência, mas foi colocado. Certo, é um direito que o vereador tem. Inclusive, esse projeto chegou até agora aqui, graças à sua excelência. Isso. Chegou, fiz 5 audiências públicas com muita transparência. Com muita transparência. Inclusive as emendas que foi feita aqui, foi feita pelos vereadores. Inclusive tem do vereador Cláudio Teles, tem de todos os vereadores aqui. Nós vamos estar falando sobre o projeto na próxima reunião. Nós estamos falando hoje da emenda. A emenda só será lida, vereador. Mas tudo bem, mas eu acho que foi uma falta de respeito com nós na mesa. Não houve respeito, falta de respeito. Mas eu sou vice-presidente, eu tenho direito de falar isso aí. Não sei. Só que eu posso? Tá certo, Bruno. Também acho que tá certo. Nobre vereador, o conteúdo dessas propostas de emendas foram lidas para dar a publicidade, para dar ciência. Já foram lidas. E os munícipes na quinta audiência da lei do parcelamento, lido novamente hoje para dar ciência para os vereadores, para os munícipes, e não foi colocado na pauta porque a proposta de emenda não tem que obedecer o prazo dos projetos de lei. O vereador pode apresentar a proposta de emenda no curso da própria votação do projeto. Então já não vai ser votado essas emendas hoje para dar ciência para os vereadores. Eu conversei com o presidente a necessidade de uma reunião antes da próxima sessão ordinária para os vereadores que concordarem em assinar ou todas ou algumas emendas e as emendas e o projeto serem colocados em votação na próxima sessão ordinária. Isso ainda se tiver os pareceres, porque se não tiver parecer não será colocado. Não, a parte? Pois não? Eu não ia comentar não, mas assim, como eu estou vendo isso, né? Todas as vezes que nós tivemos alguma coisa diferente, foi sim reunida a mesa. Isso a gente não pode negar, por menor que fosse o assunto. Isso aconteceu de fato. Eu estive em todas as audiências feitas pela prefeitura, com exceção da última aqui que faleceu meu tio. Infelizmente, aquele dia eu não pude vir em todas as audiências. E nós estamos falando que vamos ler as emendas, que pode sim ser assinada. Eu cheguei a participar de algumas, sugeri com o vereador Márcio, juntamente com o Dr. Marco Aurélio, conversamos, né? Mas elas não têm nem o proponente assinado. Então, para mim, ela não seria lida hoje. Discute, quem quiser será assinar. Será colocada a leitura. Depois, quem queira assinar, que fique à vontade. Aqueles que não queiram assinar, não tem problema. Se alguém quiser também fazer algumas emendas no meio da semana, está à disposição. Pode ser feita na hora, vai passar para o plenário. Simplesmente, ninguém está atrapalhando nada, que nem falar que está desobedecendo a mesa, porque eu não estou vendo nenhuma coisa de polêmica que traga problema. Simplesmente, estou colocando ela em leitura, porque a pauta está vazia, porque senão eu vou ter que acabar a sessão daqui 10 minutos. Não, mas o senhor acabou de ouvir que o secretário falou agora aí. Isso. Todos os projetos fora da pauta. Projeto polêmico, agora eu não estou vendo nenhuma polêmica numa emenda dessa. Mas não tem polêmica. Qual que é a polêmica de ler umas emendas? Eu vejo que não tem polêmica de ler. Você está lendo, você não está votando. Simplesmente a plateia está cheia, inclusive, para que fica com mais transparência, que já fica no portal da Câmara, porque o povo fica sabendo as emendas que os vereadores estão propondo. Aí fica à vontade dos vereadores que queiram assinar. Presidente, isso é a minha opinião como vice-presidente da Câmara. Tudo bem, mas eu vejo que não tem polêmica. Mas você deveria ter reunido a gente. Se foi uma falha, vocês me desculpem, porque nunca aconteceu isso. Se foi uma falha, vocês me desculpem. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura, por favor. Não vejo nada de polêmico. Se fosse alguma coisa polêmica, eu seria o mesmo a não colocar, porque eu nunca fiz isso e nunca atropelei nada. Independente de política, eu estou aqui para administrar e para trabalhar e fazer os trabalhos da Câmara Municipal. Sempre fiz isso aqui com toda a transparência. Nunca saí fora da regra dele. E você me conhece. Não, eu não sei. Se fosse polêmica, é para não acabar a sessão cedo. Pelo menos os munícipes que estão aqui estão lendo. Mas então você vai fazer a emenda
Mas isso aqui não precisa estar na pauta, o vereador acabou de falar lá, o advogado. Eu peço para fazer a leitura das emendas. Só pela ordem, senhor presidente. Diretoria-Geral da Câmara... A Diretoria-Geral da Câmara coloca... Faz favor, ministro, faz favor, para que não te traga problema amanhã. Um minuto, faz favor. Faz favor, porque você não reclame depois. A diretoria... Eu acho que o respeito aqui com as pessoas você deve ter. Porque até ontem você atropelou, e agora não vai atropelar mais não. Um momentinho, por favor, para que não aconteça as coisas piores com a sua pessoa. A diretoria coloca que as propostas de emendas dos projetos podem ser feitas até no transcurso da sessão. Eu só queria colocar que me causa estranheza, porque nós já tivemos momentos aqui, para colocar emenda em alguns projetos de lei que já passou aqui, e a informação que eu tive naquele momento era que tinha que ser feito por escrito, protocolado na casa, para depois ser votado em plenário e colocado. Não foi feita. Eu fui tolhido em alguns momentos aqui nesta casa, por questões de emendas em projetos de lei aqui dentro. Em algumas vezes. Não, se você quer fazer uma proposta de emenda, você faça por escrito, colha as assinaturas e protocole na casa. E agora me causa estranheza, realmente, das emendas serem lidas de uma forma assim... Até que eu estive hoje na casa, estive ontem na casa, estive também com a direção geral, com o diretor-geral, na semana passada, na qual eu fui também comunicado, senhor presidente, com relação... Acho que todos os vereadores foram, né? Com relação a estar aqui, que ele estaria à disposição. Eu estive aqui no horário que ele determinou. Realmente ele estava, o diretor-geral estava à disposição para a gente fazer as emendas. E a minha sugestão naquele momento foi que fosse feito, no caso até, um projeto substitutivo com uma nova redação de todas as emendas, de todas as propostas que foram feitas nas audiências públicas. No meu entender, deveria ser feita uma nova redação no projeto para que a gente pudesse avaliar de uma forma geral. Porque alguns vereadores não estiveram presentes nas audiências, mas fazem parte da casa. Quem esteve na audiência pública deu a sugestão, alguns que não puderam vir, também são vereadores. Então, no meu modo de entender, eu acredito que deveria ser feito um projeto ou substitutivo, ou um projeto com uma nova redação, com as propostas que foram feitas nas audiências, para que isso não vire uma coxa de retalhos amanhã, e depois vem o outro aqui emenda, o outro remenda. Então nós temos aqui um calhamaço de emendas que vão ser feitas uma a uma. Coisa que, no meu entender, poderia ser feito um novo projeto, dado ciência a todos os colegas, até por boa vizinhança ao executivo. Se ele concordasse, a gente encaminharia o projeto já pronto. Agora isso aqui vai ser feito, vai ser lido, encaminhado para as comissões, darem seus pareceres, vai ser votado, depois vai ser votado o projeto com as emendas e sem as emendas, vai para o executivo, ele pode vetar e pode promulgar algumas emendas e outras não. No meu entender, poderia ser feita uma coisa um pouco mais homogênea e mais simples até para a condução dos trabalhos. Entendo a sua preocupação com relação à transparência, as 5 audiências que foram feitas. Se houvesse necessidade de mais, ficou em aberto que haveria mais. Não houve, no meu modo de entender, talvez não tenha havido essa necessidade, mas fazer esse monte de emenda num projeto de extrema relevância e necessidade para o nosso município, eu acredito que seria mais plausível um novo projeto. Até porque nós contratamos um profissional para fazer isso. Eu entendi que fosse para fazer isso. Não para fazer esse monte de emenda, porque isso vai virar um remendo numa lei de extrema necessidade para a nossa cidade. E vai posteriormente virar uma coxa de retalhos, emendada, remendada e colorida. Mas enfim. Eu acho que é mesmo, viu, vereador? Eu acho o seguinte, do jeito que o projeto veio, colocando as emendas e sendo aprovado o projeto com as emendas, o efeito é igual. O efeito é igual. Eu concordo com todos os pareceres de vocês, mas eu gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura do... O nobre vereador está pedindo a parte. Eu gostaria de colocar a minha opinião. O seguinte, o projeto chegou na casa, foram marcados 5 audiências públicas. Audiências que... eu vim nas 5 audiências aqui, participei junto com o vereador Silvio, com o vereador Francisco Vessi, com os demais que estiveram, com o Cláudio, que esteve presente em quase todas, se não em todas. Essas emendas todas foram propostas durante as audiências públicas.
Nós vereadores que estivemos, nós já temos até ciência de quais são as emendas. Agora, eu não estou vendo muita diferença em nós lermos as emendas hoje e encaminhar para as comissões, porque nós vamos ter mais uma oportunidade de discutir essas emendas, uma a uma, entre os vereadores e nas comissões, e depois, posteriormente, fazer a votação. Então, eu acho que se nós propusermos um novo projeto de lei, ou se nós lermos as emendas, encaminhar para as comissões e votar as emendas, eu acho que o efeito, como disse o Angola, é o mesmo. Entendeu? Então, eu deixo aqui a minha opinião. Não vejo, concordo em partes que de repente poderia ter tido uma conversa, como já teve momentos que a mesa precisou conversar, como o Éder propôs, né? Mas não ter havido essa conversa não vai mudar o resultado. Né? Porque não é a votação hoje, não está pegando ninguém de sopetão, muito pelo contrário, está sendo encaminhado pelas comissões, e todos os vereadores aqui fazem parte de comissões que vamos ter a oportunidade de discutir novamente. Entendeu? Eu concordo plenamente com a sua palavra. Eu não participei de audiência. Não participei. Só que eu tenho o meu motivo de não participar. E eu tenho direito também de chegar igual o presidente, nós vinha sempre mantendo a norma da casa, de ter a pauta da sessão. Eu vinha tarde para mim pegar a pauta, para mim tomar conhecimento da pauta, e está discutindo a matéria aqui agora. Portanto, que eu tenho razão de estar reclamando dessa atitude do presidente. Porque eu não tenho nada em mão, eu vou falar o quê? Eu vou ler, e aí eu vou tomar conhecimento daqui 15 dias. Eu poderia estar discutindo a matéria, mesmo sendo lida. Não, eu entendo, concordo, mas porém as emendas estão sendo encaminhadas para as comissões para que elas sejam discutidas novamente nas comissões, entendeu? Antes de ir à votação. Então, o efeito é quase o mesmo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas. Das propostas de emenda. Eu li todas as emendas e garanto que mais de 90%, tudo legal. Foram todas feitas pelos próprios... Peraí. Desculpa, nobre vereador. Desculpa. Peço para manter a ordem nessa casa. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. O nobre vereador José Carlos Angola disse que leu todas as emendas. Onde o senhor leu as emendas? Aqui. Quando? Mas quando? Com o diretor-geral. Quando que leu a emenda? Com o diretor-geral aqui. Quando? Quando o senhor leu? Ontem. Ontem? A hora que estava fazendo a emenda. Inclusive o Cláudio fez a emenda dele que ele pediu. Ele teve aqui nessa casa. Todas as emendas. Sério, Cláudio? Todas elas vão ser aprovadas. Presidente, eu não tive, mas eu pedi para o assessor jurídico fazer. Foi feito na quinta-feira a emenda. Inclusive essas emendas foram, inclusive, propostas durante as audiências públicas. Isso. Né? Todas as emendas que estão aí são de conhecimento dos vereadores que participaram e os que não participaram. Eu, por exemplo, recebi uma ligação que era para estar aqui na quinta-feira, num determinado horário, que o diretor-geral da Câmara está aqui, para discutir as emendas e, de repente, se tivesse alguma outra emenda que se quisesse fazer, estava aberto. Eu só estou dando a transparência nessas emendas, porque simplesmente na segunda-feira que anteceder a próxima sessão, eu poderia colocar o projeto junto com as emendas e pegar todo mundo de supetão, apesar que independente do prefeito. Eu estou dando um prazo de mais 15 dias. Então ninguém está passando. Se eu, de repente, não conversei com a mesa, não foi por uma má vontade, não foi por uma falha. Porque eu vi que não é necessidade, que seja foi discutido várias vezes. Inclusive, membros da mesa participaram de todas as audiências. Então eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mesa. Senhor presidente, em atenção ao solicitado por Vossa Excelência, disponibilizamos as propostas de emenda ao projeto de lei de parcelamento do solo do município de Cravinhos. Proposta de emendas ao projeto de lei complementar número 278/2016, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no município de Cravinhos, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal, para leitura na sessão ordinária do dia 16 de agosto. Encaminhamento para as comissões permanentes e deliberação na primeira sessão ordinária do mês de setembro de 2016. Os vereadores infracinados, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresentam as seguintes propostas de emenda ao projeto de parcelamento do solo urbano do município de Cravinhos, nos termos discutidos nas 5 audiências públicas realizadas pelo Legislativo de Cravinhos, com a supervisão do professor Geraldini. Cravinhos, 15 de agosto de 2016, Marco Aurélio Damião, advogado, diretor-geral. Proposta de emenda 01/2016, de 4 de agosto de 2016. Os vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresentados
Apresentam a discussão e deliberação do plenário a seguinte proposta de emenda ao projeto de parcelamento do solo urbano. Restrição do uso do solo para qualquer finalidade de um raio de 150 metros da Vossoroca. Não obstante a legislação ambiental e o próprio projeto de lei em comento restringir a utilização do solo degradado para fins de edificação, consideramos de suma importância a fixação de um limite territorial vedando qualquer tipo de construção ou utilização para fins diversos. A proposta também tem um caráter pedagógico para que as autoridades municipais, técnicos da área da população e a população em geral tenham ciência da gravidade do fenômeno e os prejuízos financeiros suportados pelos cofres públicos da municipalidade. Proposta de emenda 02/2016. Os vereadores infracinados no uso de suas atribuições conferidas por lei apresentam presente proposta de emenda ao projeto de parcelamento do solo urbano, acrescenta capítulo 12 das disposições transitórias. Possibilidade de regularização dos imóveis antigos cuja metragem não suportem a divisão obedecendo a metragem mínima de 200 metros quadrados pelo prazo de 1 ano, a partir da vigência da lei complementar do parcelamento do solo. Proposta de emenda 03/2016. Os vereadores infracinados nos usos de suas atribuições conferidas por lei apresentam do outro plenário da Câmara Municipal a seguinte proposta de emenda ao projeto de lei de parcelamento do solo do município. Obrigatoriedade de fiação subterrânea para os empreendimentos fechados. Justificativa. A fiação subterrânea em loteamentos abertos é objeto de duras críticas e reclamações de empreendedores, moradores e prestadores de serviços públicos de telefonia em decorrência do elevado número de furtos. Proposta de emenda 04/2016, 4 de agosto de 2016. Os vereadores infracinados no uso de suas atribuições conferidas por lei apresentam aos nobres pares a seguinte proposta de emenda ao projeto de lei complementar do parcelamento do solo e da outras providências. Permutar a área institucional do loteamento com área específica para a construção de habitação popular. Proposta de emenda 05/2016. Os vereadores infracinados da Câmara Municipal no uso de suas atribuições legais e regimentais apresentam ao douto plenário a presente proposta de emenda ao projeto de lei complementar 278/2016, que trata do parcelamento do solo. Diminuição das áreas localizadas na margem esquerda da rodovia José Fregonese e na margem da rodovia Antônio Machado Santana, sentido Guatapará, para edificação, delimitação das áreas próprias para edificação, partindo-se de um raio da malha urbana no município de Cravinhos. Proposta de emenda 06/2016. Os vereadores infracinados na Câmara Municipal no uso de suas atribuições legais apresentam a discussão e deliberação dos nobres colegas a seguinte proposta de emenda ao projeto de parcelamento do solo do município. Delimitação de área marginal à direita e à esquerda da rodovia Anhanguera, sentido Cravinhos-Ribeirão Preto, para construção e implantação de via marginal. A reserva de área para a construção de vias marginais de frente à rodovia Anhanguera em área privilegiada irá facilitar o transporte de trabalhadores e o escoamento das mercadorias produzidas nas empresas e indústrias em nossa cidade, contribuindo para o progresso e aumento da arrecadação municipal. Ademais, não prejudica a construção de loteamentos habitacionais que poderiam ser separados das vias marginais por um corredor verde, com o plantio de árvores, preservando inclusive os moradores da poluição sonora da rodovia Anhanguera. Proposta de emenda 07/2016. Os vereadores infracinados da Câmara Municipal no uso de suas atribuições previstas na legislação municipal apresentam a seguinte proposta de emenda ao projeto de lei de parcelamento do solo. Implantação na lei de parcelamento de sistema de captação de água e de reuso, somente para prédios públicos. Justificativa. Mesmo ciente de que a matéria guarda mais conexão com o Código de Obras, consideramos pertinente tratar do assunto na lei de parcelamento do solo. Ademais, a questão ambiental envolvendo a economia de água e a conscientização da população não pode aguardar morosa elaboração do projeto do Código de Obras. Proposta de emenda 08/2016. Os vereadores infracinados nas suas atribuições legais e regimentais apresentam aos nobres pares a presente proposta de emenda ao projeto de parcelamento do solo. Manutenção da área mínima de lotes de 200 metros quadrados, contestada de 10 metros, independente da natureza do loteamento.
Proposta de emenda 09/2016. Os vereadores infraassinados apresentam ao doutor plenário do Legislativo a presente proposta de emenda ao projeto de lei complementar 278/2016. Obrigatoriedade dos empreendedores manterem e cuidarem das praças públicas pelo prazo mínimo de 5 anos. E confecção e colocação de placas indicativas de ruas, no formato e padrão estabelecido pela administração municipal. Proposta de emenda 10/2016. Os vereadores infraassinados da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresentam aos nobres pares a seguinte proposta de emenda ao projeto de lei complementar de parcelamento do solo. Estação elevatória de esgoto. Proposta de emenda 11/2016. Os vereadores infraassinados, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresentam a discussão e deliberação do doutor plenário a seguinte proposta de emenda ao artigo 55 do projeto de parcelamento do solo. Artigo 55. As diretrizes expedidas pelo SMOI vigorarão pelos seguintes prazos. 1. Para loteamentos com até 50 hectares, o prazo das diretrizes vigorará pelo prazo máximo de 1 ano, prorrogável uma vez por igual período. 2. Quando o pedido das diretrizes constituir na aprovação do loteamento que contenha mais de 50 hectares, o prazo de validade será de 4 anos. E expirado o prazo de validade das diretrizes, o interessado deverá anexar ao processo administrativo apenas a certidão de matrícula atualizada no imóvel, com os registros e averbações atuais, e, neste caso, o pedido será considerado como novo, e o processo administrativo revalidado por mais 4 anos. 3. Para os loteamentos com mais de 50 hectares, o projeto será pré-aprovado pelos SMOI com base no prazo e forma do item 2. Sendo facultado ao interessado solicitar de modo segmentado a aprovação definitiva do projeto pré-aprovado. Parágrafo 1º. As diretrizes da primeira outorga constituirão direito adquirido quando a aplicação do item 2, devendo ao SMOI aplicá-las na renovação do processo administrativo, mesmo que legislação superveniente a altere. 1. Caso os interessados solicite alterações substanciais no projeto pré-aprovado, caberá à SMOI definir as diretrizes, serão convalidadas ou alteradas. Parágrafo 2º. O interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal solicitando a juntada de certidão nos termos do parágrafo 1º. Essas emendas que foram lidas, acabaram de ser lidas, serão encaminhadas às comissões para serem analisadas e dar seus pareceres, e os vereadores que queiram assinar, as emendas estão à disposição. E se tiver mais algum vereador que queira fazer algum outro tipo de emenda, está à disposição também. Essas foram as emendas propostas perante as audiências públicas. Presidente, gostaria de fazer um questionamento com relação às alterações que foram sugeridas pelo seu professor Geraldini, que não constam nas emendas. Essas emendas dos vereadores, aquilo ali também será colocado em discussão e votação. Aquilo ali foi um parecer que ele deu e um amparo para os vereadores, como Vossa Excelência sabe disso. Exatamente. Isso aqui é emenda de vereadores, não foi do Geraldini. E as alterações da redação que o Geraldini propôs? Está junto com as comissões para dar esses pareceres e analisar, e aproveitar e colocar tudo em discussão e votação. O que for bom usa, o que não for. Aquilo ali foi proposta deles, como foi discutido em todas as audiências. Em cima daquelas coisas foram discutidas e tirado isso. Marcos, só uma dúvida. A respeito dessas emendas, eu vou tomar conhecimento, tem 15 dias, nós temos 15 dias agora para tomar conhecimento. A respeito do marco jurídico, a respeito do regimento interno, o artigo que fala das emendas, 112, se eu não me engano, o artigo. Não tem 10 dias para fazer essas emendas? Proposta de emenda? Não está fora do prazo, não está ilegal isso não? Só estou te falando que nós vamos analisar. Ser jurídico. Não tem esse prazo de 10 dias para fazer a apresentação das emendas. Com relação ao trabalho feito pelo urbanista, o professor Geraldini, ele deixou disponível na secretaria, na casa, inclusive foi mencionado nas 5 audiências públicas o trabalho que ele fez sugerindo alterações ao texto original. Essas sugestões que ele fez só podem ser objeto de discussão e votação na Câmara se os vereadores encamparem as emendas com propostas de emenda, porque a Câmara não pode votar uma
sugestão de um profissional de Ribeirão Preto. Os vereadores têm que tomar iniciativa, se concordarem com as alterações, com as sugestões que o professor propôs, levar a discussão e votação no plenário. Não tem como a Câmara votar um parecer de um profissional terceirizado. Bom, então eu gostaria de já pedir a autorização da presidência e solicitar ao departamento jurídico que eu tenho interesse em fazer algumas emendas de proposta do professor Geraldini, encampar essas emendas. Inclusive, uma de extrema relevância que foi dita nessa casa, que são a calçada nos loteamentos. Isso. Então, essa emenda eu acredito que seja muito importante. E algumas outras que ele fez, as sugestões que ele fez, eu gostaria, sim, de algumas delas voltar a analisar e encampar algumas situações. E solicitar também que essas propostas de emendas fossem tabuladas e pautadas onde elas serão inseridas no projeto. Porque somente a última aqui... Somente a última proposta 11 de 2016, que fala da alteração do artigo 55. As demais são propostas, mas seria bom as comissões, ao avaliarem, indicarem onde que elas vão alterar a Lei 278. Porque, por exemplo, a emenda 4, permutar a institucional do loteamento com área específica para a construção de habitação popular. Onde que ela vai entrar na lei? Porque não dá para a gente colocar essas emendas voadas como algumas estão. Por isso que ela está indo para as comissões, junto com o jurídico, para que as mesmas sejam analisadas. Obrigatoriedade de fiação subterrânea para empreendimentos fechados. Teve uma discussão de que o empreendimento fechado, parte seria aberta e parte seria fechada, principalmente as áreas públicas, né, que nós discutimos naquele momento. Ali existe área fechada e área aberta. Então, onde vai ser inserido isso aqui no projeto? Então, as comissões, seria bom as comissões se pautarem bem nesse aspecto de onde será inserido no projeto. E voltar a frisar que algumas emendas eu gostaria, sim, de encampar. E o projeto se encontra no site ou ele se encontra impresso à disposição para a gente? O projeto está no site, o projeto está à disposição. Com as alterações? Parecer técnico. Tá. Então eu gostaria de solicitar o acesso, presidente, para fazer, junto com o diretor-geral, essa situação. Pela ordem. Essas são emendas que foram discutidas nas audiências públicas. Porém, eu gostaria de tirar uma dúvida, aproveitar que o jurídico está aqui. Se algum vereador ainda quiser fazer alguma emenda ao projeto, ele está liberado, não é? Tá, como eu disse. Até antes da votação. Isso. Né? Não. Pela colocação até no dia da votação. Isso. Correto. Cabe ao plenário aprovar ou reprovar. Senhor presidente, uma sugestão. Por que o senhor não convida todos os vereadores, juntamente com as comissões, sentar e analisar e confie nisso, isso aí. Está virando... Não tem erro, não. Isso é difícil, as comissões vereador. É para se reunir. Isso que o senhor está propondo, eu até acho justo, mas é difícil. Um exemplo, agora analisa bem, quantas audiências públicas o senhor veio? Três. E foi 3 na outra. Então, aí que acontece? Alguns não vieram, outros vieram em todos. Então é difícil a gente aglutinar toda essa situação. Não. Então já foi lidas as emendas, vão ser encaminhadas às comissões. A minha sugestão... As propostas. Não precisa ir longe, nós viemos só em 2. Aí. Olha, eu vou dizer assim... Vieram em 2. Me perdoa os nobres colegas, munícipes presentes, presidência, mas eu vou dizer, já que está no inferno, abraçar o diabo não tem remédio. Então, já que foram lidas as emendas, vamos ver o que a gente pode fazer para não cometer um erro, tentar acertar. Por isso que os vereadores têm o tempo suficiente. Na próxima sessão ordinária, eu vou colocar o projeto junto com as emendas em discussão e votação. Os vereadores têm tempo suficiente para analisar, propor, está na mão dos vereadores. Bom, não havendo mais nada para ser lido e ser tratado, eu abro o pequeno expediente para o vereador que queira fazer uso da palavra. Algum vereador queira fazer uso da palavra? Não havendo nenhum vereador, está encerrado o primeiro expediente. Eu pergunto se eu dou um intervalo de 5 minutos ou se eu toco em diante. Pode tocar? Está aberto o grande expediente para o vereador que queira fazer uso da palavra somente na matéria do dia.
Algum vereador quer fazer a palavra? Não havendo nenhum vereador, eu vou passar agora a votação das matérias do dia. Eu coloco agora em discussão o projeto de lei 2109-2016 da autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a receber em doação a área de terra que especifica destinada à abertura de via urbana. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. O vereador for favorável permanecer sentado, caso contrário fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Eu coloco agora o requerimento 2120 de Francisco José Barroso Vesse. Informa sobre a regularização e liberação das escrituras do bairro da Leco, continuação do João Berbel 3, Hélio Benedini, Jardim Primavera e Oswaldo Luiz Neto. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador for favorável permanecer sentado, caso contrário fique de pé. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Coloco o requerimento 2111-2016 de Francisco José Barroso Vesse. Informar acerca do bairro Jardim Aliança quanto ao prazo de cumprimento das especificações do projeto, em especial as ligações de água e rede de energia elétrica. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador for favorável permanecer sentado, caso contrário fique de pé. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Coloco o requerimento 2122 de autoria de Antônio Geraldo Aníbal. Reforma da quadra esportiva de bote. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador for favorável permanecer sentado, caso contrário fique de pé. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Coloco o requerimento 2123 de 2016 de Antônio Geraldo Aníbal. Realizar com urgência a obra do calçamento das margens da Marginal Manuel Gomes dos Santos. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador for favorável permanecer sentado, caso contrário fique de pé. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Quero agradecer a presença de todos, internautas, ouvintes da Cravins FM, e boa noite a todos. Está encerrada a sessão.